Ao usar as vias públicas como condutor, passageiro ou pedestre, você está sujeito às leis e complementações que regulamentam tal atividade, tais como Constituição Federal, Lei 9.503, que é o próprio Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções e deliberações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e as portarias e instruções da Secretaria Nacional de Trânsito, SENATRAN. O conjunto de órgãos que trabalham em função do trânsito no Brasil estão dentro do Sistema Nacional de Trânsito, o conhecido SNT, o qual se divide basicamente em normativos, que criam e regulamentam as regras, os executivos, que aplicam as mesmas, os fiscalizadores, que cuidam para que elas sejam cumpridas no âmbito dos usuários das vias, e os de recursos, que julgam as defesas interpostas para anular as punições aplicadas por infrações. As categorias iniciais da habilitação são A e B. A ACC é, na verdade, uma autorização para conduzir apenas ciclomotores, que são veículos com no máximo 50 cilindradas. A categoria A serve para veículos automotores de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral e também ciclomotores. A categoria B serve para veículos automotores de 4 rodas, com peso bruto total de até 3.500 kg, até 8 lugares, exceto o motorista. A categoria C serve para todos os veículos da categoria B e os de carga acima de 3.500 kg. A categoria D serve para todos os veículos da categoria B, E, C, e os de transporte de passageiros acima de 8 lugares, exceto o motorista, bem como os escolares. A categoria E serve para todos os veículos da categoria B, C, I, D, e veículos com unidade acoplada com 6.000 kg ou mais, ou que conduza passageiros acima de 8 lugares na unidade acoplada, ou ainda veículos com mais de uma unidade acoplada, tipo bitrem. Para se habilitar você terá que passar por avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, exame teórico técnico e exame de direção veicular. O exame médico é composto por questionário padrão, anamnese, exame físico geral, oftalmológico, otorrinolaringológico, cardiorrespiratório, neurológico, do aparelho locomotor, dos distúrbios do sono e toxicológico para categorias C, D ou E, e complementares a critério do médico. O exame psicológico avalia a personalidade, a capacidade motora, o grau de agressividade, o controle emocional e a capacidade de atenção do candidato. O exame de legislação de trânsito, exame teórico técnico, examina os conhecimentos teóricos absorvidos referentes às regras de circulação e conduta, sinalização, direção defensiva, noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social e noções de mecânica. Após a aprovação, com no mínimo 70% no exame teórico técnico do Detran, você receberá licença para aprendizagem de direção veicular, a qual servirá para suas aulas de direção veicular. Ao final das 20 horas práticas, você deverá se submeter ao exame prático de direção. Ao ser aprovado neste exame você receberá sua PPD, permissão para dirigir, com validade 12 de meses. Ao ser aprovado nos exames exigidos pela legislação, você receberá a permissão para dirigir nas categorias A, B ou AB ou ACC provisória, a qual terá validade de 12 meses. Para receber a CNH definitiva, o condutor não poderá ter cometido infração gravíssima, grave ou duas médias nestes 12 meses de permissão. Em alguns estados, a primeira habilitação só poderá ser A ou B, e não já iniciar como AB, devendo neste caso passar por um processo de adição para carro ou moto. A renovação da CNH definitiva ocorrerá de 10 em 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, de 5 em 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e de 3 em 3 anos para condutores com idade superior a 70 anos. Após habilitado e para conduzir seu veículo, o condutor deverá estar com seu documento que comprove a habilitação, ou seja, a ACC ou a CNH na versão provisória ou permanente, e dentro da validade, bem como portar o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, na versão impressa ou digital,
e com as respectivas quitações do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e do DPVAT, seguro obrigatório para cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Para mudar ou adicionar uma categoria à sua CNH, o condutor terá que respeitar alguns prazos e cumprir determinadas regras, tal como no quadro esquemático na tela. Para adicionar ou mudar a categoria, será necessária a realização do curso de prática de direção veicular, complementar e com carga horária de 15 horas. Para a condução de algumas categorias de veículos ou cargas e em função de algumas finalidades, o condutor terá que realizar cursos de especialização e/ou cumprir algumas regras. Você poderá se especializar em transporte de escolares, de produtos perigosos, MOPP, transporte coletivo de passageiros ou transporte de veículos de emergência. Para tal, deverá ser maior de 21 anos, possuir CNH da categoria correspondente e realizar o curso de especialização. Os veículos possuem classificação, podendo ser automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, tipo semi-reboque ou tipo reboque. Reboques são veículos destinados a ser engatado atrás de um veículo automotor, não apoiado, independente do seu tamanho ou número de eixos. E semi-reboques são veículos que se apoiam na unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação, independente do seu tamanho ou número de eixos. Os veículos quanto à espécie se classificam em de passageiros, de carga, de competição, de coleção, mistos, especiais e de tração. Os veículos de passageiros são automóveis, bicicletas, bondes, ônibus, ciclomotores e as charretes. Os veículos de carga são carroças, caminhões, carros de mão e os reboques semi-reboques. Os de competição são os veículos de provas de velocidade. Os de coleção são veículos geralmente antigos e muitas vezes de série limitada. Os mistos servem para carga e condução de passageiros. Os especiais são veículos utilizados pela polícia, bombeiros, resgate e serviços de emergência médica. Os de tração são os tratores e os caminhões-tratores. A categoria do veículo é definida pelo tipo de emplacamento, podendo ser particular, de aluguel, exemplo táxi, de aprendizagem, exemplo das autoescolas, de experiência ou fabricante, oficial, de coleção, de representação, para diplomatas, consulados e órgãos internacionais. A Resolução CONTRAN 780 de 26 de junho de 2019 implementou a nova placa de identificação veicular dentro do padrão Mercosul, sendo que até o dia 31 de janeiro de 2020 todos os Detrans deverão implantar a nova placa. Devem possuir os novos modelos os veículos no primeiro emplacamento, na substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa, na mudança de município ou de unidade federativa e nos casos em que haja a necessidade de instalação da segunda placa traseira. A vantagem deste novo modelo de placa é que por meio de aplicativo específico usado pelo agente de trânsito será possível identificar uma clonagem, pois todo o processo produtivo das novas placas é controlado. Qualquer veículo motorizado deve ser registrado junto ao órgão executivo de trânsito de domicílio ou residência de seu proprietário. Cada veículo receberá um registro único no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. O CRV conterá o nome do atual proprietário e do anterior, bem como os dados detalhados do veículo, tal como os que não sofrerão modificação durante toda a vida útil do mesmo, como o número do chassi, por exemplo. Será obrigatório novo CRV em caso de venda do veículo, mudança do município de domicílio do proprietário, alteração das características do veículo ou mudança de categoria, como, por exemplo, de um veículo comum, categoria particular, para um táxi, categoria de aluguel. O novo registro só será liberado caso não haja débitos pendentes, multas, taxas, etc. No caso de venda do veículo, jamais assine o verso do documento sem datar, pois o novo proprietário é obrigado a fazer a transferência para seu nome no prazo de 30 dias. Caso contrário, você continuará responsável pelo veículo. Para os demais casos, a alteração do CRV deverá ser imediata.
Faça uma cópia autenticada do CRV, ambos os lados, devidamente datado e assinado pelo comprador e vendedor, e envie para o órgão executivo estadual de trânsito. Proprietários de veículos novos terão até 15 dias a contar da data da emissão da nota fiscal para registrar seu veículo. Proprietários de veículos irrecuperáveis ou definitivamente desmontados devem requerer a baixa do registro, a qual será executada pelo órgão executivo de trânsito após consulta ao cadastro do Renavan. O CRV não é de porte obrigatório, bem pelo contrário, deve ser guardado em lugar seguro. A partir de 30 de novembro de 2006, o CRV emitido conterá o código numérico de segurança de 11 dígitos, o qual tem o objetivo de evitar falsificações. Qualquer veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deverá ser licenciado anualmente, sendo emitido o novo CRLV, o qual certifica o registro e o licenciamento do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O primeiro licenciamento do veículo será feito simultaneamente ao seu registro e depois anualmente no estado onde o veículo foi registrado, caso não haja débitos com multas, taxas, tributos e encargos. Para que o licenciamento seja efetivado, deverá ocorrer também o pagamento anual do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e o DPVAT, Seguro Obrigatório para Cobertura de Danos Pessoais causados por veículos automotores sobre as vias terrestres. Caso o condutor não porte o CRLV no formato impresso ou digital, o veículo poderá ser considerado pelo agente de trânsito como não licenciado, se este não tiver acesso ao seu sistema de consulta informatizado, e as providências cabíveis poderão ser tomadas. Existem diversos equipamentos que são de uso obrigatório e sua falta pode potencializar a ocorrência de um acidente, ou ainda agravar o mesmo caso ocorra. Como exemplo, podemos citar a falta do quebra-sol, o que leva ao ofuscamento do condutor e, sequencialmente, a uma colisão frontal. Importante salientar ainda que a falta de um equipamento obrigatório é uma infração de trânsito. Os equipamentos obrigatórios são para-choque dianteiro e traseiro, protetores de rodas traseiras, caminhões, espelhos retrovisores interno e externo dos dois lados, limpador de para-brisa, faróis principais dianteiros de cor branca, alto e baixo, lavador de para-brisa, buzina, quebra-sol, lanternas de posição traseiras de cor vermelha, lanternas de freio de cor vermelha, lanternas indicadoras de direção na frente e traseira de cor âmbar, lanterna de marcha ré de cor branca, retrorefletores dianteiros, traseiros e laterais vermelhos, velocímetro, lanterna de iluminação da placa traseira de cor branca, lanternas de posição dianteiras, faroletes, freios de estacionamento, pneus em boas condições de conservação, sinalização luminosa ou refletora de emergência, macaco compatível com o peso e carga e chave de roda, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, roda completa sobressalente, dispositivo para controle do ruído do motor a combustão, ferramenta apropriada para remoção de calotas, lanternas delimitadoras, encosto de cabeça para todos, exceto nos assentos centrais, lanternas de pisca-alerta.